Violência doméstica, né? Já era um problema muito grave antes da pandemia e piorou com a pandemia, né? A gente não luta só contra um vírus. Na verdade, a gente nem luta contra um vírus, né? A gente luta contra um sistema inteiro e machismo faz parte disso, dessas coisas contra as quais a gente luta. Eliane Dias vai voltar, ela vai mediar essa mesa, que vai ter a promotora pública, que eu adoro, Gabriela Mansur, e a Luísa Brunet, que já foi vítima de violência doméstica. Luísa, é um grande prazer estar com você. Doutora Gabriela, é um prazer enorme estar na sua presença. E vamos lá. Uma em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 22 milhões de mulheres sofreram assédio e 1,6 milhões foram espancadas no Brasil em 2019. Em meio ao isolamento social, atendimentos a vítimas de violência doméstica cresceram 70% em São Paulo durante o mês de maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Centro de Referência e Apoio à Vítima, o CRAVE, muitas mulheres estão passando mais tempo com seus agressores, o que na maioria das vezes são maridos, companheiros e namorados. Todo este quadro reafirma como este é um problema urgente no Brasil, para discutir caminhos para mudar este cenário. Vou conversar, que já estou conversando, com a promotora pública Gabriela Mansur, um nome conhecido na luta contra a violência doméstica, à frente do projeto. E Luísa Brunet, que foi vítima de violência doméstica há 4 anos. Importante voz nessa batalha. Lindas mulheres fortes. Gabriela, sabemos que o isolamento contribuiu muito para o aumento. A gente sabe que o isolamento contribuiu muito para o isolamento, mas quais são os outros fatores que estão para o isolamento contribuiu muito para a violência, mas quais são os outros fatores que estão por trás disso, doutora? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, falar que eu adoro a Mili, eu super te admiro, te sigo, você é uma inspiração para todas nós mulheres. Eliane também, acabei de acompanhar a sua entrevista agora, deu um show e fiquei até emocionada por várias vezes. Quero cumprimentar também a Luísa Brunet, minha grande amiga, parceira de trabalho, a mulher mais linda do Brasil e que hoje também é um exemplo, Luísa, de competência, de coragem, de voz e de união entre as mulheres. Sempre generosa, educada, atendendo aos nossos convites, atendendo aos nossos pedidos, porque você dá muita força para todas nós. Então, receba meus cumprimentos, meu carinho e minha admiração. Bom, nós não podemos deixar de ressaltar que a violência contra a mulher ficou escancarada com a pandemia. Eu acredito que a pandemia ela trouxe muita coisa que estava com a máscara. Apesar de nós termos que pôr a máscara para sair nas ruas, para ir em qualquer ambiente, o que eu acho necessário, eu vejo que muitas coisas tiraram a máscara e escancarou, como assim, a violência contra a mulher. Nós nunca tivemos tantas mulheres denunciando a violência sofrida, muitas dessas violências estavam sendo sofridas antes mesmo da pandemia, mas a pandemia escancarou e deu coragem para essas mulheres, porque há uma valorização maior do ser humano, há uma busca maior pela integridade física e psíquica, e nós não podemos deixar de ressaltar que a violência contra a mulher afeta a saúde de todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência, e a saúde hoje em dia ficou totalmente demonstrado que tem que ser a prioridade entre todos e todas nós. Além disso, Mili, Eliane, eu vejo o seguinte: com a pandemia, houve a necessidade de se reinventar no combate, no enfrentamento, na prevenção da violência contra a mulher. Foram criados vários canais de denúncia online, em que a mulher teve muito mais acesso ao sistema de justiça e às autoridades e equipamentos competentes para atender aquela demanda, para ouvir os gritos da mulher,
que muitas vezes não eram ouvidos e muitas vezes sequer tinham saídas para que essa mulher conseguisse buscar ajuda. Então, isso trouxe, sim, uma revolução na forma de enxergar a violência contra a mulher e a forma de ouvir também as mulheres que clamam por violência. O confinamento, ele traz, sim, uma pressão psicológica muito grande, as pessoas estão mais estressadas, inseguras em relação ao nosso cenário político, econômico e jurídico, e também a questão da crise sanitária. Então, isso traz, sim, uma frustração, crises de tensão e maior conflitos familiares, que as pessoas não estavam acostumadas mais a conviver 24 horas fisicamente com os familiares. Mas não quer dizer que isso pode ser fator de justificativa da violência contra a mulher. Ela já existia, já era uma pandemia. Nós não podemos falar que não é grave o problema da violência contra a mulher ou não é uma pandemia se a cada 15 segundos nós temos uma mulher agredida no Brasil. Se a cada 3 mulheres uma sofre violência. Se a cada 1h30 uma mulher é assassinada no Brasil pela condição do sexo feminino, pelo simples fato de ser mulher ou se tornar mulher ao longo da sua vida. Nós temos um grave problema há muito tempo e agora é uma pandemia dentro da pandemia. Por que é uma pandemia? Porque a violência contra a mulher adoece fisicamente, psiquicamente e socialmente uma mulher. Esse é o nosso cenário atual, infelizmente, mas esperançosa que com essas novas portas abertas para as mulheres, uma nova conscientização da sociedade brasileira, dos poderes instituídos, dos poderes públicos, nós vamos conseguir virar esse jogo e salvar muitas meninas e mulheres dos abusos sexuais, das violências físicas, psicológicas, morais e patrimoniais sofridas no Brasil. Luísa, tudo bem, meu amor? Tudo bem, Deixa boa eu te tarde, perguntar Liane. uma coisa. Em algum momento você evitou endeusar o seu companheiro? E o que foi mais difícil neste processo, né? Porque é uma decisão bem difícil. Você titubeou e o que foi mais difícil no processo? Boa tarde, Gabri. Gabri, muito obrigada pelos elogios, é sempre maravilhosa. Você sabe que a admiração é mútua. Eliane, é muito prazer de falar com você. E Mila também, prazer. Eu acho que a Gabriela já fez um apanhado muito importante agora desse assunto, mas violência doméstica na minha vida, ela aconteceu desde muito pequena, sabe? Eu assistia meus pais se degladiando quando eu era pequena, de 6 aos 12 anos de idade, mas a minha mãe também conta história de que a mãe dela sofreu violência também. Então foram assim 3 gerações que sofreu violência doméstica em algum tempo da sua vida, né? E quando eu sofri em 2016, eu não titubeei nem um pouquinho, porque, na verdade, a violência física, quando ela comete uma mulher, já antecedeu a verbal, psicológica e emocional. Então, assim, o que faltava para mim tomar uma atitude mais drástica era justamente o fato de ter sido violentada fisicamente por esse agressor e companheiro. E eu, eu apanhei na noite do dia 21 de maio, eu decidi que naquele dia eu voltaria para o Brasil e faria uma denúncia contra esse companheiro, porque eu já tinha assim, noção do que acontecia em relação às mulheres no Brasil e no mundo, por ser embaixadora do Instituto Avon na época, mas eu nunca tinha sofrido esse tipo de violência física. E eu achei que era o momento de romper esse círculo, né, esse círculo na história mesmo da minha família, né, de 3 gerações, e porque eu acho que é muito importante que a gente faça a denúncia. Eu acho que é primordial que uma mulher identifique o tipo de violência que ela está sofrendo, que às vezes é muito difícil, as primeiras, como verbal, psicológico, moral, mas a física ela é mais visível, porque ela acaba machucando o seu corpo e você precisa realmente tomar uma atitude. Então, assim, eu não titubeei em nenhum momento, eu não me arrependo em nenhum momento da atitude que eu tive. Eu acho que já se falava sobre violência de gênero e violência doméstica, mas o fato da minha denúncia ter vindo à tona, a imprensa deu um espaço muito grande, o que colocou em pauta a minha história, e isso foi importante porque vieram várias outras mulheres também fazendo a denúncia. Eu acho que é importante esses movimentos, não de ser a primeira, porque houveram outras antes, mas de acreditar na justiça, de seguir em frente, de
eu fui muito revitimizada, então eu precisei de muito apoio, carinho e afeto, e principalmente de amigas como a Gabriela Mansur, né, que me fortaleceram na época, porque de fato a mulher fica com medo e com vergonha de seguir em frente, mas quando você tem um apoio, você realmente não retrocede à denúncia que você fez. Eu acompanhei, lógico, a sua história, como muitas mulheres aqui no Brasil, Luísa, e eu quero te agradecer por toda a força que você teve, toda a coragem que você teve, a posição social que você tinha, poderia fazer com que você voltasse atrás, tomasse o tipo de decisão, tinha que voltar ao Brasil sem uma expectativa talvez de um trabalho ou de um futuro, e mesmo assim você chutou o balde e abriu portas para muitas mulheres chutarem o balde também. Muito obrigada pela sua coragem, viu? Gabriela, Obrigada, muito obrigada. Imagina, meu amor. Gabriela, apesar da discussão em torno do feminismo ter avançado nos últimos anos, a violência contra a mulher não regrediu. Por que estamos denunciando mais os agressores ou eles não estão com medo, né? A gente denuncia, mas a violência não regride. E eu quero colocar aqui uma coisa pessoal minha aqui nesse texto. Doutora, a senhora acredita que o agressor tem recuperação, que as mulheres podem confiar nele? Ele vai melhorar? A senhora acredita nisso? Porque eu particularmente, não vi isso ainda, né? Ainda não presenciei um agressor que tenha melhorado. Bom, são duas questões. A primeira pergunta, por que a violência não regride? Nós temos aí 3 fatores, Eliane, eu gosto muito de frisar isso, em que pese esse aumento das denúncias por maior acesso, conscientização e informação para as mulheres em situação de violência, e agora também um aumento das denúncias por conta dos canais online, a possibilidade de fazer boletim de ocorrência online, de acessar o Ministério Público, Poder Judiciário, delegacias de forma virtual, nós não podemos, de fato, afirmar que a violência não regrediu, porque há um aumento, sim, das denúncias, mas não há uma busca para verificar se, de fato, a violência diminuiu. Mas eu costumo trabalhar com um cenário positivo, que é o aumento das denúncias. Quanto mais denúncias nós temos, isso não quer dizer que houve um aumento da violência contra a mulher ou, tampouco, uma diminuição. O que eu foco as mulheres estão buscando ajuda, estão rompendo o silêncio. Não dá ainda para saber se essa violência diminuiu. E esse aumento das denúncias, ou a questão da violência contra a mulher no Brasil, que é grave, que os números são altos desde antes da Lei Maria da Penha, nós podemos atribuir a 3 fatores. O primeiro fator temos a 3ª melhor lei do mundo, que é a Lei Maria da Penha, em que pese nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência. Por quê? Se nós temos uma legislação tão específica, tão protetiva, tão moderna, nós ainda temos um índice tão alto. E eu coloco 3 situações. Ineficácia da Lei Maria da Penha. Ela prevê vários mecanismos de proteção, desculpa, gente, é que o pessoal está assistindo o jogo do Corinthians aqui, parece que foi gol do Timão, então deles de barulho. E eu pedi para eles não gritarem, mas assim, não deu para controlar. Bom que o Timão fez um gol. Eu também estava torcendo. Sou corintiana. Então, nós temos aí a questão da falta de investimento público na Lei Maria da Penha. Muitas vezes as pessoas fazem leis para ter uma visibilidade política, e essas leis não são postas em prática, não são aplicadas por falta do investimento público, de políticas públicas para que aquilo seja realmente eficaz. Então eu vejo muito isso, a falta do investimento, de orçamento mesmo, destinado à violência contra a mulher. Nós temos aí um desmantelamento nos últimos anos, não é desse governo, isso já vem há algum tempo, de centros de referência, de delegacias da mulher. O que adianta você criar uma delegacia da mulher 24 horas e não ter lá um investimento em recursos humanos e materiais, em que as pessoas não têm condições de atender as mulheres em situação de violência, muitas vezes porque não tem nenhuma impressora nessa delegacia, para mostrar, criei não sei quantas delegacias 24 horas, não é isso que a gente quer. A gente quer eficácia, a gente quer que de fato essas delegacias estejam abertas
e sejam competentes, capacitadas, com dignidade para atender a mulher em situação de violência. Quem trabalha na violência contra a mulher também sofre uma violência institucional, também sofre uma carga muito grande sem o investimento na capacitação, na sensibilização em recursos humanos e recursos materiais. Então, nós temos aí uma falta de investimento. A violência contra a mulher não é tratada com prioridade no Brasil. E isso eu também digo porque nós temos aí muitas mulheres que sofrem violência, que buscam a ajuda do sistema de justiça e que acabam se perdendo pela rota crítica que essa mulher percorre. Nós não temos um fluxo rápido, imediato, acaba demorando, essa mulher acaba se perdendo, é ouvida várias vezes. Então, essa melhora no fluxo, no trâmite procedimental e processual também é muito importante. Então, nós temos investimento com prioridade, que é necessário um orçamento próprio para isso, dos municípios na base que trata, que cuida da violência contra a mulher. Nós temos aí a necessidade de um trâmite processual mais rápido no fluxo de encaminhamento dessas mulheres. E, por fim, nós temos, infelizmente, uma sociedade estruturalmente machista. Então, muitas vezes a mulher pede ajuda, pede medida protetiva e nós temos decisões desfavoráveis a essa mulher, porque só a palavra da mulher não basta, porque ela não tem testemunhas, ou porque ela demorou muito para denunciar. Em vários casos eu vejo a necessidade da prisão do agressor e não é deferida essa prisão, não é determinada essa prisão, porque ainda precisa de mais provas. Que prova precisa? Precisa morrer uma mulher para determinar a prisão de um agressor? Não que eu entenda que a prisão seja o caminho, mas você mesmo me perguntou, ele no começo, por que esses homens se sentem, não se intimidam? Porque nós, infelizmente, não temos uma rigidez no sistema penal e processual penal no tratamento da violência contra a mulher. E há necessidade de pessoas vocacionadas, capacitadas, e isso eu digo em todas as esferas de poder, judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e pessoas que trabalham na rede, conscientes, capacitadas e com identidade com a questão da violência contra a mulher. Senão, de nada adianta nós termos tudo e a mentalidade das pessoas ainda não abraçar a mulher que sofre violência no Brasil. Então fica aqui consignada a minha crítica ao comportamento, ao pensamento machista estrutural da sociedade brasileira. A ressocialização do agressor funciona? Funciona. A ressocialização do agressor funciona. E aí, Eli, Mili e querida Luísa Brunet, eu tenho o único índice de diminuição da violência contra a mulher comprovadamente eficaz. Nos homens que passam pelos grupos reflexivos de homens, nós temos uma queda da reincidência. E a reincidência, eu digo, aquele ciclo da violência que começa com o tapa, com a ameaça, com a agressão física, com o espancamento, com o cárcere privado e até a morte, o feminicídio dessa mulher. Se nós conseguimos, nas primeiras violências, essa mulher denuncia, ela é posta em contato com a rede, com as políticas públicas e o processo criminal, e ele, além de ser processado, é encaminhado para os grupos reflexivos de homens, nós temos a quebra do ciclo da violência dos dois lados. Não adianta só focar na vítima e fazer com que o agressor continue repetindo esse comportamento agressivo, senão nós nunca vamos parar. É protetiva, descumpre protetiva, prende, aí ele é solto. Acabei de tomar ciência de um processo que ele foi solto, posto em liberdade, acabando de descumprir uma protetiva. Ele cometeu a violência, descumpriu a protetiva, foi preso e foi solto. Qual é a garantia que este homem não vai voltar a cometer essa violência? Eu fico muito preocupada com essas situações. E eu que denunciei, pedi a prisão, pedi a protetiva, comuniquei o descumprimento da protetiva e eu tenho uma decisão agora que coloca esse homem em liberdade. Quem vai proteger essa vítima? De quem é a responsabilidade por tudo isso? Se esse homem for encaminhado para os grupos reflexivos, nós temos uma maior chance, uma maior possibilidade dele se conscientizar, dele refletir, dele participar de rodas de conversa com outros homens e mudar o seu comportamento, não cometendo mais a violência contra a mulher. Nesses casos, os índices diminuem de 65% para 2%. 65% para 2% da reincidência nos crimes de violência contra a mulher. Eu acredito sim que é um caminho a ser percorrido de sucesso e de prevenção aos novos casos de violência. Agradecida, doutora. Essa é uma boa notícia, viu? Fico muito feliz que
que tem essa Eu redução. gostaria que você não me chamasse de doutora, nós somos amigas, parceiras de trabalho, e aqui eu não estou falando como promotora, estou falando como uma pessoa aí que sou promotora, mas não estou aqui atuando como promotora, mas sim como Gabriela, amiga de vocês e militante da causa dos direitos das mulheres e aprendendo com vocês diariamente. Farei isso. Obrigada. Luísa, Obrigada, querida. não apenas as mulheres podem sofrer mais com a violência doméstica, mas também meninas e crianças, que, de uma maneira geral, estão mais expostas no confinamento com esse tipo de violência. Em um momento em que os conselhos tutelares estão fechados, quem vela por essas crianças estão trabalhando de forma remota. Você tem acompanhado essa situação? Eu tenho acompanhado e eu fico muito triste de saber que as crianças são, na minha opinião, as que mais sofrem, porque exatamente porque eu sofri violência doméstica quando era criança, mas porque eu sofri um abuso sexual também. A gente sabe que o abuso contra as crianças, contra os vulneráveis, aumentou demais na pandemia. E é isso que a Gabriela falou. As penas são muito, muito pequenas, eles se sentem livres para agir naturalmente. E as delegacias também, é aquilo que a Gabriela falou, são poucas delegacias, então o que eu precisaria de mais é de uma estrutura maior e penas maiores também. Porque não tem como você cuidar de crianças que sofrem abuso sexual ou são agredidas, violentadas nas suas casas pelos pais ou pelos padrastos, pelos namorados das crianças. Onde é que elas vão recorrer? Não tem como recorrer, é muito difícil. Então, eu acho que a gente deveria ter, sim, penas menos branda, né, para qualquer tipo de violação contra mulheres ou contra as crianças, que não temos. Isso que a Gabriela acabou de falar, eu acho absurdo. E pessoas mais capacitadas e mais vontade política também, né? Porque eu concordo com a Gabriela, leis são feitas para plataforma política, mas elas precisa ter uma lei que entra governo, sai governo, e ela precisa ser rechancelada o tempo inteiro, ser colocado dinheiro para que ela possa alavancar, que é o caso da Lei Maria da Penha. Então, assim, o que precisa entender os políticos e a sociedade a sociedade tem que se manifestar. Quanto mais se manifestar, melhor. O que a gente está fazendo aqui agora, né? Usar suas redes sociais para pedir coisas, dizer o que quer, ou seja, se manifestar contra a violência, porque a violência ela causa danos na sociedade em geral, não é só na pessoa que sofre. E os políticos também, na minha opinião, têm que tomar vergonha na cara e parar de fazer politicagem para se eleger, para se reeleger, e depois não dão conta do que eles prometem. Então tem que tomar vergonha na cara mesmo e começar a agir como gente grande. E principalmente no que a gente está vivendo agora, que é a violência de gênero, que é uma série de violações contra os seres humanos, que as pessoas não se incomodam, não se importam, deixam para lá. Então eu fico realmente indignada quando eu sei que tem mulheres que me pedem ajuda nas minhas redes sociais e a gente tenta reconectar. Eu sempre peço ajuda ou para a Gabriela ou para a Sara Gama, ou enfim, mulheres fora do Brasil também que sofrem exatamente igual que são as mulheres imigrantes, mas que não existe uma política que deixa a gente tranquila, não existe. Eu fico pensando que a gente fica dando, sabe, soco na ponta da faca e só se esfaqueia na própria mão. É muito triste. Principalmente uma mulher como eu, que sofreu vários tipos de violência, que posso falar como uma vítima desse tipo de violência. Eu me lembro que quando eu sofri violência sexual, foi no final da década de 70, 76, 77, por aí. Nem se falava nisso. Existia um tabu para falar disso, ninguém falava sobre isso. Hoje em dia, que tem uma pauta para falar, eu não consigo entender por que a sociedade não se manifesta. Então, assim, eu não sei como é que a gente vai ficar daqui para frente com essa pandemia que não tem um fim ainda. Não. Gabriela, em briga de marido e mulher se mete a colher. Como as mulheres que estão nos assistindo, elas podem ajudar suas vizinhas e conhecidas que estão passando por esse tipo de violência? Como diminuir o índice de violência contra a mulher no Brasil? Se mete a colher, sim. Uma vez eu vi um vídeo seu que eu adorei, pontuando, acho que você viu um relacionamento abusivo entre a sua amiga e o namorado, o marido, enfim, eu adorei aquilo, porque eu faço a mesma coisa, inclusive infelizmente, eu acabei deixando de ser amigas de algumas pessoas, mas eu fiz a minha parte.
Eu fiz a minha parte salvando essas mulheres da violência e pontuando que eu não admito violência na minha frente. Se eu vir, se eu souber, se eu ouvir, eu vou tomar as devidas providências. Essa é a postura da sociedade brasileira, essa é a postura que tem que ser. Ah, mas vai ficar chato para mim, depois eles voltam, problema deles. O seu papel aí é meter a colher, o seu papel é chamar a polícia se você estiver ouvindo os gritos da violência da vizinha ou estiver presenciando qualquer situação de violência, porque você pode salvar uma mulher e você pode também mostrar para o agressor que nós somos intolerantes com esse tipo de comportamento abusivo, criminoso e que sacrifica a vida de meninas e mulheres em todo o Brasil, nos colocando em um alto índice de violência contra a mulher. Então tem que chamar a colher. Como fazer? Tem que meter a colher. Como fazer isso? Chamar a polícia, 190, diz que 180, terceiras pessoas podem e devem denunciar a violência contra uma mulher, que ela tiver conhecimento. Os canais de denúncia online também são para outras pessoas, não só para as vítimas. Nós temos aí os Justiceiras, que é o canal de denúncias online que nós criamos, a Luísa Brunet faz parte, que nós criamos durante a pandemia, com toda a articulação com a sociedade civil, para receber as demandas de violência contra a mulher, e recebemos muitos pedidos, muitos chamados de outras pessoas que sabem ou conhecem mulheres que estão sofrendo violência e não têm coragem de denunciar, estão com medo, dependem economicamente, não têm acesso aí aos canais, à internet, estão com celulares controlados. 25% das denúncias que recebemos, as mulheres têm o celular controlado ou a própria rede do Wi-Fi é cortada para que ela não se comunique com ninguém. Então há necessidade, sim, de meninas, mulheres serem protegidas pela sociedade civil, não só pelo poder público. Chamar a polícia, 180, Casa da Mulher Brasileira, Justiceiras, Mete a Colher, Mapa do Acolhimento, Instituto Maria da Penha, ou chamar, isso é uma coisa que eu percebo, chamar qualquer uma dessas mulheres com representatividade nas redes sociais. Por exemplo, eu recebo muitas denúncias, a Luísa Brunet recebe muitos pedidos de ajuda, a promotora Sara, por exemplo, da Bahia, que é nossa amiga, recebe também, Valéria Scarance. Nós temos aí grandes figuras competentes e engajadas nas redes sociais que acabam sendo marcadas quando há a exposição de algum caso de violência contra a mulher e pedidos de ajuda. E nós fazemos aí todos os encaminhamentos necessários. Então, tem que meter a colher, sim, e esse meter a colher hoje é muito fácil. É um clique, uma postagem, uma marcação, um número de telefone e um pedido de ajuda para uma outra pessoa. Hoje ela está pedindo ajuda, amanhã pode ser ela que precisa dessa ajuda. Exato. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Todas nós, mulheres brasileiras, independentemente da nossa orientação sexual, estamos sujeitas à violência Exato. Contra a mulher no Brasil. E não é só a violência doméstica, são os discursos de ódio, são os crimes sexuais, são os crimes patrimoniais, é toda discriminação e preconceito pela condição do gênero feminino. Isso deve ser combatido de mãos dadas pela sociedade civil, poder público e iniciativa privada, porque as empresas também têm que se movimentar para investir, para transmitir, para conscientizar suas funcionárias e também apoiar todo o trabalho de violência contra a mulher. Quem paga os impostos é a sociedade que sofre violência. Quem compra o produto ou o serviço é a sociedade civil que também sofre violência. Nós não somos só consumidoras, nós somos cidadãs titulares de direitos e obrigações. E é um dever de todos e todas proteger e evitar lesão aos nossos direitos constitucionalmente garantidos. A nossa Constituição, pelo menos para mim, nunca vai ser rasgada no que disser respeito aos direitos fundamentais da pessoa, principalmente das mulheres e meninas de todo o Brasil. Obrigada. Eu meto a colher, meto o pé, meto a porrada, meto qualquer coisa. Se aparecer na minha frente uma violência, os homens ficam até meio assustados, porque eu vou para cima mesmo, não tenho paciência. Meto o pé na hora. Luísa, meu amor, você denunciou o agressor e você também denunciou o abuso. O que isso transformou na sua vida? Qual foi a transformação que você sentiu após se libertar dessas duas prisões que você se mantinha? Eu acho que é muito importante porque a gente readquire o nosso respeito por nós mesmas, mulheres. Né? Porque a mulher que se deixa ser agredida há muito tempo no relacionamento, e são vários fatores que ela vai ficando, não tem nem como julgar essa mulher.
Aliás, eu aprendi a não julgar ninguém mais depois que eu sofri violência doméstica, porque eu fui muito julgada. E como uma mulher julgada como eu fui, eu comecei a entender que mulheres sofrem violência também e elas próprias julgam, porque muitas razões fazem com que elas se manifestem dessa forma. O que mudou? Mudou porque eu achei uma bandeira, sabe, uma bandeira como voluntária e como uma mulher que fala sobre isso abertamente, sem vergonha, sem medo, que é um fator que inibe muita mulher de fazer denúncia, que é o medo e a vergonha. E eu acho que a gente tem que estar sempre... Se a gente está do lado da injustiça, a gente está conivente com ela. Então, a gente tem que estar do lado da justiça, todas as mulheres, né? Exercer a sororidade, que a gente sempre fala, né? Que é você enfim, se colocando no lugar da mulher que está ferida. Então, eu me sinto muito mais fortalecida como ser humano, como mulher. Os meus filhos passaram a me admirar muito mais. Eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres, através da minha denúncia, elas se fortaleceram a fazer a denúncia também. Eu acredito na justiça, porque houve justiça no meu caso. Infelizmente, é o que a Gabriela Mansur falou, as penas são muito pequenas. Eu acho que se os homens tivessem a oportunidade de fazer essa recolocação, de fazer essa forma de você reconhecer que você é um agressor e tentar mudar isso nessas rodas de conversa que a Gabriela faz lindamente. Pena que o número é muito pequeno ainda, mas eu comecei, inclusive, até a achar que o agressor merece uma oportunidade para ser ressocializado na sociedade, porque é incompreensível que a gente seja o 5º país onde mais se fere mulheres no mundo. É surreal esse tipo de coisa. Então, eu me recoloquei na sociedade com um novo papel do enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil e no mundo, porque eu tenho viajado bastante, e eu me sinto uma mulher, hoje em dia, poderosa, eu me sinto útil para a sociedade. Então, assim, eu me recoloquei na sociedade de uma maneira diferente, mas de uma maneira que eu considero grandiosa, porque eu não tenho mais vergonha na cara. Eu falo e eu boto a colher, eu boto tudo, porque quando você vê casos que teve aqui no Rio de Janeiro, de uma moça, de uma senhora jovem que ficou em cárcere privado 8 anos, vocês ficaram sabendo disso aqui em Copacabana. É um absurdo que aconteça hoje em dia isso, e isso replica em outros estados, no mundo inteiro. O caso da própria Eliane Caparós, que apanhou durante 4 horas no apartamento e ninguém foi ajudá-la. Então já existe uma conversa que a gente tem que nos posicionarmos se a gente está ouvindo alguém gritando, pedindo socorro. Tem até a lei do condomínio agora que é obrigado o síndico, né, Gabriela, a se manifestar e fazer uma denúncia, que seja anônima ou não. Mas é esse tipo de incentivo, né, de iniciativa, aliás, que tem que ter a sociedade, para que as mulheres ganhem realmente a força que elas têm, porque elas estão perdendo a força por medo e vergonha. Não pode, quem tem que ter medo e vergonha é o agressor, não a mulher que sofre violência. Mili? Oi. Nosso tempo terminou aqui, eu tenho mais 2 perguntas, faço, ou a gente vai para as considerações finais? Acho que vamos, se você... Foi muito rápido. Se tiver alguma... Foi muito rápido, gente. Foi muito bom, muito rápido. Porque quando é muito bom, é rápido, né? Eliane, você acha que pode... Se você tiver uma dessas perguntas que você queira muito fazer, faz, senão a gente pode ir para as considerações finais. Não, eu acho que na verdade eu gostaria sim de falar com a Gabriela sobre essa violência doméstica entre mulheres, né, entre lésbicas, se existe isso, tem sido feito um acompanhamento, se não existe violência doméstica em casais, né, lésbicas, Lesbocídio, sim. Se você tem acompanhado. Bom, poucos casos chegam ao conhecimento das autoridades. Eu não sei se as mulheres elas se sentem envergonhadas ou intimidadas exatamente por esse julgamento social e preconceituoso do Brasil em relação às mulheres lésbicas, aí também a todos os casais homossexuais. Há sim muitas questões de homofobia no Brasil, e nós sabemos disso, mas chegam alguns casos sim. Se ficar demonstrada que a violência ocorreu por questões de gênero, em que uma das mulheres dessa relação lésbica está numa relação de inferioridade, submissão, e há uma definição, uma relação de poder de uma com a outra, é um relacionamento íntimo de afeto, onde há estereótipos relativos ao gênero feminino que determinam, infelizmente, essa situação de violência e vulnerabilidade.
E sim, a Lei Maria da Penha ampara essas mulheres. O que a lei não exclui, nós não podemos excluir. Nós não podemos ter uma interpretação restritiva se a Lei Maria da Penha ela é protetiva. Ela quer abarcar todas as situações de violência pela condição do gênero, aliás, é uma lei moderna que fala em gênero, do gênero feminino. Então, há situações de violência entre mulheres lésbicas, se comprovada a situação de vulnerabilidade, aí ela não é presumida, ela deve ser comprovada, entre homens e mulheres é presumida na relação heterossexual, mas na relação homossexual, ela deve ser comprovada. E se restar comprovada, há sim a aplicação da Lei Maria da Penha. Eu já apliquei a vários casos e defendo que todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual, merecem a proteção da nossa lei. A Lei Maria da Penha é nossa e nós devemos fazer uso dessa lei, seja para nos proteger ou seja para proteger outras mulheres. Finais, podem deixar aí as mensagens, meninas, e eu já deixo aqui o meu muito obrigada, agradeço o convite e vamos juntas. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada então, Eliane. a Casa TPM. Obrigada. Eliane, obrigada à Casa TPM, é um privilégio, um prazer participar dessa webinar tão importante. Gabriela, você sabe que eu te amo, te adoro, que bom estar com você. Eliane, obrigado pelo carinho. E Miriam, obrigado também. Amei, ficaria aqui a tarde inteira falando sobre isso. Eu também. Obrigada, Eliane, da próxima vez, por mediar. Vamos fazer um pouquinho maior. Obrigada. Vamos sim, gente. Digo que eu fiquei... É engraçado quando... Claro que todas as mulheres se conectam e coisas maravilhosas acontecem, parece até meio clichê. Mas, às vezes, dá uma liga que é impressionante, né? Eu fiquei aqui emocionada durante a fala de todos, só de ouvir a voz, de estar aqui presente. Enfim, obrigada por esse momento, nessa fase tão difícil que nós estamos enfrentando. Ver a carinha de vocês, a experiência, a competência, a conexão, o engajamento de vocês e o brilho maravilhoso da Mili, da Eliane, da minha querida amiga maravilhosa Luísa Brunet, é muito importante. Eu sou fã da TPM, da Casa TPM, eu sempre ia, é engraçado, né, que eu sempre ia como ouvinte, falava, um dia eu vou sentar, eu lembro que tinha um mousse de cristal, eu falei, um dia eu vou sentar nessa mesa. No ano seguinte, vocês me convidaram, eu sentei no sofá, e hoje eu tô aqui sentada na minha churrasqueira aqui, na cadeira, com os meninos, assistindo o jogo do Corinthians, hoje é aniversário do meu caçula, e é um momento de muita felicidade para mim, porque pode acontecer o que acontecer, nós estaremos sempre unidas, lutando por aquilo que nós acreditamos e por um país maior e melhor em todos os aspectos. Eu amo ser brasileira e quero contribuir para que nós consigamos enfrentar todos os obstáculos que nós estamos enfrentando com a cabeça erguida e com menos mulheres sofrendo violência. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Do meu coração. Beijo. Tchau, tchau.